Buenas noches a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a celebrar un hito en la anticoncepción moderna. 30 años empoderando a la mujer, 30 años planificando un futuro, una familia, un sueño, 30 años de lanzamiento de Mirena. Yo soy Marcela Redondo, brand manager de los anticonceptivos a largo plazo en Colombia y los acompañaré junto con un gran equipo a festejar como se debe este aniversario. Hoy tenemos invitados de múltiples países y para hablarles un poco de eso, quiero presentarles a mi compañera Mayrin Araya, quien es la Brand Manager de Salud Femenina. Mayrin, bienvenida. Muy buenas noches, Marcela, y buenas noches a nuestros invitados. Los acompaño desde Costa Rica y hoy la virtualidad nos permite contar con la presencia de participantes de múltiples países, desde Guatemala hasta Perú. Tenemos una agenda con la que haremos un viaje en la historia. La doctora Carol Delgado compartirá con nosotros un resumen del legado de Bayer en la anticoncepción. Y posteriormente, nuestro invitado de honor, el doctor Agnaldo López, hablará sobre cómo Mirena ha mejorado la salud reproductiva de las mujeres. El chat estará activo durante las conferencias. Esperamos sus comentarios y consultas para poder compartirlas luego de la presentación del doctor López. Muchas gracias a todos por su participación. Y Marce, volvemos al estudio. Muchas gracias, May. Ahora es el momento de introducir a la doctora Carol Delgado, gerente médica de salud femenina para Colombia, quien nos hablará del papel de Bayer en la anticoncepción moderna. Doctora Carol, bienvenida y adelante, por favor. Buenas noches para todos. Es para mí un honor estar esta noche en compañía de todos ustedes en esta celebración tan importante de los 30 años de Mirena. Esperamos que disfruten esta jornada académica tan interesante y por supuesto es un buen motivo para recordar cómo Mirena ha estado presente a lo largo de estos 30 años en la vida de la mujer. Como todos sabemos, a lo largo de los años, Bayer, desde entonces Schering, ha estado presente no solo con investigación, sino con innovación en la vida de la mujer. Desde 1923 empieza el estudio en hormonas sexuales, pero es en 1960 cuando llega la primera T de cobre como opción anticonceptiva. Y luego en 1961 Schering, ahora Bayer, introduce al mercado la primera píldora anticonceptiva. En los siguientes años, y aproximadamente hasta 1967, empieza Bayer a apoyar todas las estrategias en el mundo a favor de las mujeres y facilitando el acceso a las diferentes opciones anticonceptivas. Y por supuesto luego, hacia 1975, la innovación llega con el inyectable anticonceptivo para generar un portafolio que unos años más adelante, hacia 1983, es complementado precisamente por métodos como el implante subdérmico. Hacia 1990 es el momento que hoy estamos conmemorando y es el momento en el que se lanza por primera vez en el mundo un sistema intrauterino, Mirena, sistema intrauterino de 52 miligramos. Y hoy celebramos esos 30 años, pero Mirena no está solo, hace parte de un portafolio muy completo de productos de salud femenina que ustedes conocen muy bien, entre los que se encuentran anticonceptivos orales como Jasmine, Jasminic, Claira, inyectables como Mesigina, implante subdérmico como Yadel, sistemas intrauterinos como Mirena, Yaides y Kailina, y por supuesto vale la pena recordar otras opciones del cuidado de la salud femenina como son Bisan y también Diane 35. Todo esto hace parte de la historia que Bayer tiene en anticoncepción. Pero hoy celebramos los 30 años de Mirena. Mirena es esa opción anticonceptiva que se ajusta a las necesidades de diferentes mujeres. Un método anticonceptivo libre de estrógenos que brinda a la mujer eficacia anticonceptiva hasta por 5 años, en un método que además es rápidamente reversible y que genera grandes beneficios para las mujeres, como son la reducción del sangrado menstrual, un método que además permite usar anticoncepción libre de estrógenos con un rápido retorno a la fertilidad y la comodidad de poderlo retirar en el momento que la mujer lo desee. Pero además de eso, sin afectar la lactancia y sin restricción de uso ni por edad ni por número de hijos. Además de esto, en una opción que todos los que aquí hemos tenido oportunidad de insertar sabemos en un procedimiento que es bastante sencillo y bastante práctico. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia con Mirena?
pues hoy son millones de mujeres en el mundo las que han confiado su anticoncepción a Mirena. Y la anticoncepción intrauterina poco a poco gana más terreno. Desde 1990, cuando fue Mirena lanzado en Finlandia, hasta este momento donde lo tenemos disponible en más de 120 países y cada vez tomando más fuerza en la vida de la mujer. Países como Corea, que tienen hasta un 95% de uso de los sistemas intrauterinos, y otros como China, que alcanzan casi un 50%. Hoy esperamos que nuestros países se unan también a este fuerte uso de los métodos anticonceptivos intrauterinos, específicamente Mirena, como una opción de alta eficacia para las mujeres. Ahora, hoy celebramos Mirena, pero celebramos específicamente que las mujeres con diferentes necesidades, incluso la mujer posparto, la mujer adolescente, la mujer que está finalizando su vida fértil, aquella mujer que busca una opción anticonceptiva a largo plazo o la que definitivamente opta por no ser mamá, en todos esos casos hay una opción como Mirena disponible para ellas. Espero que disfrutemos juntos esta jornada, que sea una jornada de amplios conocimientos y aprendizajes, y por supuesto que disfrutemos esta siguiente sesión con el doctor Agnaldo Silva. Muchas gracias, doctora Carol, por recordarnos cómo Bayer ha tenido un impacto tan fuerte en el empoderamiento de la mujer durante casi 60 años. Como vimos, Mirena es uno de esos grandes regalos que la investigación y el desarrollo de Bayer le ha dado a la sociedad. Y para ampliar sobre este tema, tengo el honor de presentar al doctor Agnaldo Lopes da Silva, ginecólogo-oncólogo, presidente de la Federación Brasileña de Ginecología, FEBRASGO, y profesor titular de la Universidad Federada Minas Gerais. Doctor López, gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto tenerlo con nosotros y adelante, por favor. Buenas noches, Marcelo. Me gustaría agradecer la invitación para el evento Mirena 30 años, empoderando a las mujeres, en este momento con cambios tan importantes en nuestras vidas. Es un gran placer estar nuevamente con colegas y amigos de Centroamérica, Colombia y Ecuador. Un agradecimiento muy especial a la amiga Mayrin, a Carol Delgado y a Pilar. Es un honor compartir con ustedes la historia de un producto, Mirena, que tuvo un impacto tan importante en la vida de las mujeres en todo el mundo. Estamos conmemorando los 30 años de Mirena. Con los años, se han logrado grandes avanços hacia la mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La introducción de la primera píldora anticonceptiva oral en 1960 provocó un movimiento para poner a las mujeres en control de su salud sexual y reproductiva mediante el uso de métodos anticonceptivos efectivos. Los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, los LARCs, son opciones reversibles altamente efectivas a largo plazo y rentables, que incluyen los implantes, las inyecciones y los dispositivos intrauterinos, hormonales y no hormonales. La anticoncepción intrauterina es utilizada por cerca de 160 millones de mujeres en todo el mundo. Casi un 20% de todas las usuarias de anticonceptivos. Los embarazos no planeados representan un gran problema de salud pública en todo el mundo. En Latinoamérica, un 56% de los embarazos son no planeados. E existe uma relação muito estreita entre os embarazos não planeados com a mortalidade materna. São 30 anos de história de Mirena, que dispensa apresentação. Desde seu lançamento em 1990, temos mais de 110 milhões de anos de experiência em seu uso. São mais de 6.000 publicações em mais de 20 idiomas diferentes em todo o mundo. Mirena é um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel que oferece anticoncepção durante até 5 anos e também
está indicado para o tratamento do sangrado menstrual abundante e a proteção endometrial em mulheres que recebem terapia de reemplazo hormonal. Certamente muito familiar para todos vocês. Mirena exhibe principalmente efeitos progestogênicos locais em la cavidade uterina. Este é seu principal mecanismo para a anticoncepção. A história de Mirena é rica em inovação, estudos inovadores e desarrollos que cambiam de atitude e han dado forma ao panorama de la saúde das mulheres, tal como lo conhecemos hoje. Vamos a ver a linha del tempo, em donde temos os principais estudos que se dedicaram ao desenvolvimento de Mirena. E discutiremos os momentos clave que nos levam a donde estamos hoje. Os dispositivos intrauterinos não medicinais, plásticos, haviam estado no mercado por um tempo. Sin embargo, esses dispositivos não eram populares e alguns, como o Dalconchil, tiveram uma reputação de efeitos secundários indesejáveis, como a expulsão e a enfermidade inflamatória pélvica. O passo hacia um sistema intrauterino hormonal foi lógico e foi possível graças a vários desenvolvimentos. Em primeiro lugar, se melhorou a compreensão de los efeitos de las hormonas esteroides. Sherry estuvo muito involucrado na caracterização de la progesterona e seus efeitos desde 1923. Se demonstrou a eficácia de las doses bajas de progestinas. Se desenvolveram e probaram diferentes desenhos de marcos de DIU. Métodos de prova de hormonas sensíveis disponíveis. Se encontrou também que a adição do reservatório de progestina a los viejos DIUs de plástico reduzem a probabilidade de expulsão. Foi também possível a dosificação de liberação sostenida de drogas que foi possível agora. O desenvolvimento temprano do sistema hormonal intrauterino foi possível graças à introdução de radioimunensaios, que propiciaram um método sensível e preciso para evaluar as concentrações de gonotrofinas e esteroides. Además de isso, se desenvolveram materiais, como o polidimetilciclolano, que permitiram a liberação controlada de substâncias farmacológicas durante um período prolongado de tempo. O primeiro SIL que contém progesterona com liberação sostenida se provou em conejos e monos, com resultados prometedores, sem embargos e sem efeitos sistêmicos ou impacto na função ovárica. Durante a década de 70, se realizaram pequenos estudos sobre sistemas intrauterinos que continham progestágenos em Finlândia. Os alcanços incluíram bajas taxas de embaraço, reduções no sangrado e bajas exposições sistêmicas. Sin embargo, como os primeiros desenhos de marcos espirales, as taxas de expulsão foram altas. Luego, em 1977, se realizou um estudo piloto de um SIL liberador de levonorgestrel, um recobrimento com polidimetilsiloxanato e no depósito do medicamento, e um marco em forma de T. Isto demonstrou uma liberação constante de levonorgestrel em la cavidade intrauterina, com reduções na perda de sangue menstrual, supressão endometrial uniforme e um perfil de seguridade favorável. Em 1989, the India Council of Medical Research, um estudo, não se informaram embaraços com o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Sivin e colaboradores, em um estudo multicêntrico internacional de 5 anos, mostraram taxa de embaraço acumulada há 5 anos de 1,1% de Mirena, em comparação com 1,4% para dispositivos intrauterinos de cobre. Um outro estudo europeu multicêntrico de Anderson e colaboradores
mostraram uma taxa de embaraço acumulada há 5 anos de 0,5% de Mirena e 5,9% para o DIU de cobre. Mirena oferece anticoncepção efetiva que há 5 anos e também se associa com reduções no número médio de dias de sangrado. Mirena apresenta um perfil de sangrado favorável. A perda de sangue menstrual diminui progressivamente com o uso de Mirena, o que resulta em períodos mais ligeiros. Mirena é um anticonceptivo adequado para a maioria das mulheres, independentemente de sua idade ou paridade. No passado, se creia que os dispositivos intrauterinos poderiam não ser adequados para mulheres jóvenes e nulíparas. Pero, os estudos agora han demonstrado que Mirena é indicado para este grupo de mulheres. Mirena se associa com altas taxas de satisfação e continuação. 95% das usuárias de Mirena informam que estão satisfeitas ou muito satisfeitas. O assessoramento adequado aumenta as taxas de satisfação e continuação com Mirena. Então, esse é um ponto muito importante da Mirena e toda anticoncepção, é o assessoramento adequado. Mirena contribui para reduzir as taxas de abortos. A introdução de Mirena se associou ao maior uso de LARCs, de anticonceptivos reversíveis de ação prolongada, e, por conseguinte, uma redução de los abortos. Además, um estudo muito recente ha demonstrado que incluir a Mirena como parte da atenção posterior ao aborto pode também reduzir a probabilidade de abortos repetidos. Desde a introdução de Mirena, há visto uma diminuição posterior no número de procedimentos de esterilização quirúrgica que se levam a cabo. Ao oferecer um tratamento efetivo para o sangrado menstrual abundante, o número de esterectomias que se realizam também se ha reduzido com o tempo. Outra forma em que há cambiado a prática clínica é através da introdução do levo inserter, uma sola mano, um insertor mais ergonômico, mais seguro e, sendo possível, inserções mais cômodas para as mulheres. A rentabilidade de Mirena é alta em 5 anos, não só em termos de custos de atenção médica, sino também em termos de custos para o paciente. É a opção anticonceptiva menos costosa e também mais rentável. De hecho, os estudos que investigaram a rentabilidade de Mirena foram alguns dos primeiros em também analisar o impacto do embaraço não desejado ou o sangrado menstrual abundante em la paciente. Por exemplo, considerando-se também em termos de analgésicos, a proteção sanitária e as ausências no trabalho. O que esperamos para o futuro? Para os próximos anos de Mirena? O uso estendido, há ensaios investigando a eficiência anticonceptiva e a segurança de Mirena por hasta 8 anos de uso. Os dados de eficácia e segurança em estudos de vida real, no mundo real. A inovação digital, por el desarrollo de ferramentas digitais para apoiar a los profissionais e a saúde das mulheres. Agora, estou como investigador, enviamos um artigo para publicação de desarrollo de um aplicativo com inteligência artificial para prever o padrão de sangramento depois da inserção de los sistemas intrauterinos de levonorgestrel. E também vamos a continuar explorando como melhorar o sistema intrauterino. Mirena é uma opção adequada em las diferentes etapas da vida reprodutiva de uma mulher e pode oferecer uma série de benefícios que vá mais allá de la anticoncepção. O uso de anticonceptivos reversíveis de ação prolongada, dos LARCs, ha aumentado em todo o mundo desde a introdução de Mirena em 1990. Mirena proporciona anticoncepção altamente efetiva
por hasta 5 anos, com uma alta taxa de satisfação. Pero há necessidades de las mulheres mais allá de la anticoncepção. E uma dessas necessidades é um bom controle do aumento do sangrado menstrual abundante. Uma afecção que afeta a 1 de cada 3 mulheres em todo o mundo e tem um impacto negativo muito importante na qualidade de vida das mulheres. Realizamos um estudo para evaluar a trajetória das mulheres que sofrem de sangrado menstrual abundante. Mulheres de 18 a 49 anos de Canadá, Estados Unidos, Brasil, França e Rússia foram invitadas por correio eletrônico a participar deste estudo. Muitas mulheres com sangrado menstrual abundante sofrem de silêncio, apesar de necessitar de ajuda. 40% não havia visto um profissional de atenção médica sobre seus períodos pesados. O tempo desde os primeiros sintomas hasta a consulta com o médico foi em média de 2,7 anos. Então, quase 3 anos do início dos sintomas hasta uma consulta médica. A trajetória das mulheres com sangrado menstrual abundante implica em uma grande carga de sofrimento, um retraso no diagnóstico e uma brecha no acesso à terapia. O sangrado menstrual abundante afeta a mulheres tanto social como medicamente. O sangrado menstrual abundante tem uma série de impactos na vida cotidiana das mulheres, podendo planificar suas atividades sociais em torno do sangrado, faltar a trabalho ou incluso quedar-se em cama devido ao sangrado abundante e ao dolor associado. Esse é um dado muito importante. Solamente 20% das mulheres foram diagnosticadas e haviam recebido um tratamento adequado em algum momento de suas vidas. Então, é necessário melhorar e muito a consciência e o acesso à terapia adequada do sangrado menstrual abundante, porque a maioria das mulheres afetadas permanecem sem tratamento. O sangrado menstrual abundante pode ter uma causa patológica, pero na maioria das mulheres não há patologia que explique seu sangrado abundante. A FIGO, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, desenvolveu o sistema de classificação PALM-COEN, o acrônimo PALM-COEN, para o sangrado menstrual abundante. Esse sistema separa as causas de sangrado menstrual abundante em mulheres em idade reprodutiva, em categorias estruturais e não estruturais. O lado PALM de la classificação se refere às causas estruturais, os pólipos, a adenomiose, os miomas e a malignidade, que poderiam evaluar-se e diagnosticar-se com técnicas de imagem ou biópsias. O lado COEN de la classificação, as causas não estruturais, a coagulopatia, as causas ovulatórias, as causas endometriais, as causas iatrogênicas ou as causas sem classificação. Então, o COEN permite a consideração de transtornos médicos subyacentes que poderia dar como resultado o sangrado menstrual abundante. Porque sabemos agora que a maioria das mulheres tem causas não estruturais, COEN, ou causas estruturais mínimas do sangrado. Então, o tratamento medicamentoso é uma boa opção para a maioria das mulheres com sangrado menstrual abundante. Mirena é recomendado como uma opção de tratamento de primeira linha para sangrado menstrual abundante em múltiplos guidelines, em vários países, do EICOG, FEBRASCO, FIGO, vários países, vários guidelines de diversos países põem Mirena como a primeira linha de tratamento do sangrado menstrual abundante. Por quê? Mirena reduz significativamente a perda de sangue menstrual e muito temprano, desde 3 meses depois da colocação. Ocorre uma diminuição de hasta
96% em la pérdida de sangre menstrual. Ao reduzir a perda de sangue menstrual, Mirena se associa com maiores níveis de hemoglobina e ferritina nas mulheres com sangrado menstrual abundante. Uma vez mais, o assessoramento é fundamental para o manejo do sangrado menstrual abundante. Temos que levar em consideração vários aspectos. Bayer criou o grupo HELP, que é um grupo de médicos de vários países que estudam sangrado menstrual abundante. Há algumas guias para sangrado menstrual abundante, produzido por este grupo HELP. Mirena é uma alternativa efetiva à ablação endometrial, para a dissecção transcervical e a esterectomia para o tratamento do sangrado menstrual abundante. E se pode usar em mulheres mais jovens que desejam preservar o útero e a fertilidade. Pero o conhecimento do sangrado menstrual abundante sigue sendo um grande problema. 50% das mulheres têm pouco ou nenhum conhecimento de sangrado menstrual abundante. E ao redor dela, 40% das mulheres não sabem que há um tratamento disponível. Mirena atende também às necessidades das mulheres na transição da menopausia, por la proteção endometrial durante a terapia hormonal. Então, Mirena é aprovado para essa indicação. Os benefícios do sangrado e os benefícios anticonceptivos. Nós sabemos que a transição menopausal pode estar associada a um sangrado menstrual abundante. Então, a Mirena pode nos ajudar muito no manejo dessas mulheres. E por seu perfil de segurança favorável. E também para a diminuição dos sintomas climatéricos. E o principal, mais allá da anticoncepção, como Mirena pode empoderar as mulheres em diferentes etapas de suas vidas. A mulher agora ocupa uma posição muito importante na sociedade. Então, um sangrado mais ligeiro, ou mesmo na menorreia, é algo muito interessante para grande parte das mulheres. Mirena é discreto, sem necessidade de aderência adicional, e propicia uma anticoncepção altamente efetiva, rapidamente reversível e um rápido retorno à fertilidade. E acá, um grande diferencial de Mirena, um tratamento muito efetivo para o sangrado menstrual abundante. Mirena também pode ajudar a cambiar o panorama de atenção médica às mulheres. Pode fomentar a produtividade e a participação da mulher. Pela diminuição do sangrado menstrual abundante, pode significar que mais mulheres podem participar mais plenamente no trabalho e em suas atividades sociais. Pode ajudar muitas mulheres. Mirena também é uma anticoncepção verde. Há uma diminuição da quantidade de proteção sanitária, a embalagem e outros produtos na posição das mulheres na sociedade. Então, Mirena é algo muito interessante nesse aspecto. Então, depois de passar pelos 30 anos de história de Mirena, podemos concluir. Mirena é uma diminuição na quantidade de proteção sanitária, embalagem. Desculpe. Em relação às conclusões, depois de passar pelos 30 anos da história de Mirena, podemos concluir. A rentabilidade de Mirena é alta em 5 anos, não só em termos de custos de atenção médica, sino também em termos de custos para o paciente. A Mirena se pode colocar imediatamente depois de um aborto e é altamente efetivo para reduzir a probabilidade de abortos posteriores. Mirena melhora a saúde reprodutiva para mulheres em todos os grupos de idade reprodutiva, contribuindo para o empoderamento das mulheres. Mirena é um tratamento efetivo para os sintomas menstruais, como o dolor menstrual e o sangrado menstrual abundante. Pode reduzir o dolor e a perda de sangue menstrual, assim como aumentar os níveis de hemoglobina e ferritina, e melhorar a qualidade de vida das mulheres. Mirena pode considerar-se como um hito e um grande avanço na saúde das mulheres. Seus efeitos vão muito mais além da anticoncepção.
Felicitações a Baia e felicitações a Mirena por sus 30 años. Por la atención. Muchas gracias, doctor, por esta gran presentación y por recordarnos que Mirena sigue siendo un anticonceptivo moderno que durante 30 años ha empoderado a las mujeres en la búsqueda de sus sueños. Hemos recibido varias preguntas y comentarios para el doctor López. Para iniciar este conversatorio, le doy paso a la doctora Pilar Robles, gerente médica de salud femenina, quien estará moderando esta sesión. Bienvenida, doctora Pilar, muy buenas noches. Así es que vamos a empezar con la primera. Nos preguntan sobre Mirena en el uso de en la perimenopausia. ¿Cuánto tiempo se puede dejar la terapia? Se puede dar terapia transdérmica y el tiempo que se recomienda para dejar la Mirena después de la menopausia. Gracias. Esta é uma pergunta muito importante. Agora em Brasil tuvimos o lançamento del Kailina e la Bayer e as indicações se mantêm. Mirena para anticoncepção, Mirena para o sangrado menstrual abundante e também como uma possibilidade para a terapia hormonal pós-menopausa. O que nós pensamos que é mais prudente é que se mantenha a indicação, a mesma indicação de Mirena, por 5 anos. Agora temos novos estudos evaluando a proteção endometrial de Mirena, pero mantenemos a indicação de 5 anos para a Mirena também em la pós-menopausia. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, esta viene de Colombia. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué hacer con pacientes con spotting al tercer o cuarto año de uso de Mirena, que no responden al manejo de antiinflamatorios o anticonceptivos orales? Sí, el sangrado después de cualquier método que tiene solamente progestágenos es un problema muy grande. Ahora, con la Bayer Global, estamos com um artigo científico, vamos publicar este artigo, que vai ser um aplicativo, um app, para evaluar, por meio da inteligência artificial, o perfil de sangrado depois da inserção de todos os sistemas intrauterinos com levonorgestrel. Então, é algo que é um tema realmente muito importante. Nós temos um estudo da revisão de Cochrane, que esse estudo não mostrou nenhuma droga com efetividade muito grande nestes casos. Nós podemos tentar o uso de los anti-inflamatórios no esteroides, é uma possibilidade. A possibilidade do uso das drogas antifibrinolíticas é uma outra possibilidade. E também, agora, a possibilidade de se utilizar um anticoncepcional oral combinado por um período de tempo. É uma possibilidade. Então, também temos alguns dados a respeito da possibilidade de um antibiótico, a doxiciclina. O objetivo de se utilizar da doxiciclina não é para um eventual tratamento de uma endometrite, pero uma estabilização da matriz extracelular do endométrio. O grande problema é que nós não sabemos se o efeito é do uso dessas drogas para uma diminuição do sangrado ou é o tempo, porque nós sabemos que é muito mais comum um sangrado, um spotting, o sangrado de escape, nos primeiros anos do uso de Mirena. Não é a pergunta, que é um sangrado com mais tempo. O que é muito importante, se há um cambio do patrão do sangrado, nós temos que fazer métodos de imagem para ver se há algo a mais. Por exemplo, um ultrassonido transvaginal,
también la evaluación del cuello uterino también. Pero la posibilidad de un sangrado de spotting es por un corto intervalo de tiempo, la posibilidad del uso de un anticoncepcional oral combinado por solamente un ciclo o la doxiciclina. Es una posibilidad interesante, pero es muy difícil el manejo de estos sangrados. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, esta es sobre la androgenización en mujeres, que es un trastorno bastante común y que cómo se puede utilizar Mirena en estos casos. Sí, yo creo que Mirena es una opción contraceptiva muy buena. Creo que fue algo que fue un gran avance en la salud de la mujer en todo el mundo, del punto de vista de la anticoncepción, del punto de vista de una disminución de la dismenorrea, el tratamiento del sangrado menstrual abundante, se cambió totalmente. Ahora, las indicaciones cirúrgicas para el sangrado menstrual abundante, con la utilización del Mirena, han bajado bastante. Entonces, Mirena tiene no es solamente una anticoncepción muy segura, muy eficaz, pero también con muchos beneficios no contraceptivos. Ahora, el problema son los síntomas hiperandrogénicos en la mujer. Nosotros sabemos que las píldoras anticonceptivas, elas bloqueiam o eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Não é o caso de Mirena. Então, creio que quando temos uma mulher com sintomas hiperandrogênicos na pele, la acne, el hiperandrogenismo, el hisurtismo, nosotros tenemos otras opciones muy buenas. Por ejemplo, la combinación del estradiol con ciproterona es una opción muy interesante. Una posibilidad para aquellas mujeres que están en uso de Mirena es la combinación de una droga antiandrogénica. Por ejemplo, la espirulactona o la ciproterona en estos casos. Entonces, es una posibilidad muy interesante. O que nosotros no sabemos se o problema do hiperandrogenismo está associado ao Mirena ou o câmbio. Uma mulher, por exemplo, que utiliza uma píldora anticonceptiva que tem uma atividade antiandrogênica importante, o câmbio pode haver uma piora na pele das mulheres. Muchas gracias, doctor. Tenemos una muy buena pregunta por acá de la doctora Milena, que nos pregunta que ella tiene una paciente que ya lleva 5 años con la Mirena, 5 años y medio, y con la situación del COVID no ha podido hacerse el cambio. ¿Que hasta cuánto tiempo la puede tener? Nosotros mantenemos las indicaciones de la Bayer para el Mirena. El Mirena, la duración hasta ahora son 5 años, pero ya tenemos algunos estudios con la evaluación del uso de Mirena e mostrando uma efetividade muito grande hasta 7 anos de uso. Pero nós mantemos as indicações de la Bayer para os 5 anos hasta agora. Então, em uma situação excepcional, que é o caso da pandemia de COVID-19, a possibilidade de postergar um pouco a troca, o câmbio del Mirena. É possível com muita segurança esta posibilidad. Perfecto, muchas gracias. Voy a hacerle un mix de preguntas. Nos preguntan que cuál es el papel de Mirena en la endometriosis y por el otro lado nos preguntan que si durante endometriosis severa se puede dar Bisane como combinación. Sí, el Mirena tiene una acción mucho más local do que una acción sistémica, pero ya tenemos muitos estudos evaluando a Mirena em la endometriose, com disminuição importante da dismenorreia, do dolor pelviano. Então, essa é uma opção muito interessante. Eu não tenho o costume de associação de las duas hormonas, Mirena e Denorest. Para mim, em los casos de endometriose mais severa, nos casos mais graves, mulheres
que tienen muchos síntomas, el Dianorrest es una posibilidad muy interesante para endometriosis. Pero para los casos más leves y que hay un buen control del ciclo y del dolor pelviano, yo mantengo el Mirena. La combinación no me parece una buena opción a largo plazo. Sí, podría ser una opción a corto plazo, só para ver la efectividad y la mejora de los síntomas. Gracias, doctor. El doctor Ernesto Posada nos pregunta que cuál es el manejo actual del paciente con endoceptivos, Mirena y ovario poliquístico. Sí, y yo, como yo me desculpe el portuñol, ¿está bien? Amigo de Perfecto. Centroamérica, Colômbia e Equador. Eu estou tentando falar um portunhol acá. Pero como eu dije, el Mirena é uma opção muito buena para anticoncepção, para sangrado menstrual ambulante. Pero el problema de Mirena en los casos de síndrome de los ovarios policísticos, quando nós estamos pensando em los síntomas hiperandrogênicos, pode não ser a melhor opção. En estos casos, uma combinação, uma vez mais, de la etililistradiol com la ciproterona pode ser uma opção muito boa. Temos estudos muito robustos mostrando uma eficácia muito grande em todos os sintomas de hiperandrogenismo. Por outro lado, el Mirena tem uma ação muito interessante em la síndrome de los ovarios poliquísticos, la protecção endometrial. Nós sabemos que a síndrome de ovários poliquísticos é uma enfermidade metabólica sistêmica que tem várias manifestações distintas. Nós temos os efeitos metabólicos, então é algo importante, e também a possibilidade de uma hiperplasia endometrial e mesmo um câncer de endométrio. Então, a Mirena tem a ação na proteção endometrial em estes pacientes. Um outro aspecto para a anticoncepção é que nós devemos sempre levar em consideração os critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde. Então, algumas pacientes com ovários poliquísticos têm contraindicações à la anticoncepção hormonal combinada por via oral. Então, nestes casos, Mirena é uma opção muito boa, porque não há uma associação de Mirena com um risco mais grande de fenômenos tromboembólicos. Então, seria nestes casos. Pero, para as manifestações cutâneas em la piel, Mirena pode não ser a melhor opção. Temos a possibilidade de uma associação com outras drogas. Mirena, mas, por exemplo, a espironolactona ou mesmo a ciproterona, nestes casos. Perfecto. Doctor, una pregunta más, nos dicen qué pasa con aquellas pacientes ansiosas que en general creen que todos los anticonceptivos o métodos hormonales les harán daño o las van a empeorar, que si hay estudios de contraindicación en este tipo de pacientes. Sí, ahora tenemos, mismo en Brasil, y creo que es algo que es una preocupación mundial, la preocupación con las hormonas. En el caso de Mirena tenemos es más tranquilo, pero el facto que no tenemos, no hay estrogênio. Entonces, la posibilidad de se utilizar solamente un progestágeno, no tenemos una asociación con un aumento de las tasas de los fenómenos trombembólicos. Então, este es algo más tranquilo. Tenemos varias evidencias, la asociación, el perfil de seguridade de Mirena, agora completando 30 anos de história, é algo muito forte. Como nós hemos visto, temos mais de 6.000 publicações com Mirena em quase todos os países do mundo. Então, temos evidências muito fortes que mostram ótimo perfil de seguridade e eficácia de Mirena. Então, creio que a importância mais grande é em associamento, como se diz, counseling,
en español. Asesoramiento. Assessoramento, en assessoramento de las pacientes. Creo que cuando tenemos la posibilidad de hablar, mostrar las evidencias del Mirena, creo que es la mejor forma de cambiar estes pensamentos que las mujeres pueden tener de un riesgo más grande. Creo que hoy creo que Mirena cambió toda la historia de la salud femenina y hoy nosotros tenemos muchas evidencias para asegurar, né, este perfil de seguridad para las mujeres. Creo que el asesoramiento es el más importante en todos los aspectos. Gracias, doctor. Nos preguntan también sobre el útero, el septum del útero, aunque si se puede utilizar Mirena en pacientes con útero septado. Quando nosotros pensamos em Mirena, e como disse, como dije, todas as vezes temos que levar em consideração os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. Temos muitas poucas contraindicações a Mirena. Os critérios, as categorias 3 e 4 de los critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. E um deles são as malformações uterinas. Então, nesses casos, é uma contraindicação. Os úteros septados, os úteros de Delfos, é uma contraindicação ao uso de, não somente Mirena, pero para todos os dispositivos intrauterinos. Siguen las preguntas, doctor. El chat está muy animado. Dice, ¡qué bueno! Nos preguntas desde Guatemala que tiene una paciente con Mirena que presenta muchos quistes foliculares y es muy frecuente. ¿Qué tratamiento sugiere? Es muy frecuente. Esta es una de las cuestiones. Más una vez, el asesoramiento es muy importante, porque nosotros sabemos, cuando hay una comparación de Mirena con Cailina, la tasa de quistes ováricos es más grande en Mirena que em comparação com Cailina. É ao redor de 20% das mulheres com Mirena. O que nós sabemos e temos bons estudos evaluando os quistes de ovários é que na grande maioria das vezes não têm sintomas e não requerem um tratamento específico. A conduta é solamente expectante nestes cistos. É algo que pode ocorrer, pero en la mayoría de las veces no hay un significado clínico más importante. Solamente dejar las mujeres más tranquilas y no hacer cirugías, solamente un control con ultrasonido transvaginal en esas mujeres. Perfecto. Otra pregunta, nos gustaría saber si al tener una paciente con una masa anexial simple mayor de 5 centímetros con Mirena, usted lo retiraría. Nos pregunta el doctor Posada desde Bogotá. Saludo para el doctor. Que bueno. Tenemos que levar em consideração outros aspectos. Se há síntomas associados à la massa anexial. Um ponto de corte é difícil. 5 centímetros está no meio do caminho. Eu tendria a possibilidade, se é uma mulher sem sintomas, não há não estamos pensando na possibilidade de uma torção da massa, uma torção ovárica com esta massa anexial. Eu tendria minha conduta seria solamente uma conduta expectante nessas mulheres e com controle por método de imagem para essas mulheres. Então, se é uma mulher sem sintomas, não estou pensando em la possibilidade de uma torção anexial, eu manteria um controle clínico nessas pacientes com ultrassonido transvaginal. Por outro lado, se é uma mulher com muitos sintomas e que há a possibilidade de uma torção, poderia pensar em uma cirurgia, uma laparoscopia para essa mulher. Bueno, seguimos con el chat. Tenemos otra pregunta, esta es sobre el acné. En teoría debería permanecer más allá de los primeros meses, según lo que dice la casa farmacéutica acerca de la absorción del levonorgestrel. En alguna parte de la población, ¿algún comentario sobre eso?
Sí, el comentario que hay algunos estudios que comparan las píldoras anticonceptivas con levonorgestrel, los implantes subcutáneos y también las píldoras solamente con levonorgestrel, con uso continuado, y los sistemas intrauterinos con liberadores de levonorgestrel. Los niveles de levonorgestrel son muy, muy bajos. Todas las presentaciones no orales son associadas a um nível muito baixo de levonorgestrel. Então, há pouco levonorgestrel circulante nas mulheres. Em los sistemas intrauterinos é mais baixo ainda. Pero, nós percebimos na prática diária que nos primeiros 3 meses pode haver alguns sintomas deste levonorgestrel circulante. Por exemplo, acné, mastalgia, um pouco de dolor de cabeça, todos esses sintomas. A grande dúvida é exatamente o que eu disse anteriormente, o tema da possibilidade que a mulher utilizasse, por exemplo, uma pílula com atividade antiandrogênica. Então, os níveis são muito baixos e a tendência é que estes sintomas são mais frequentes nos primeiros 3 meses. A tendência é que os sintomas va a ocorrer uma diminuição de los síntomas en los próximos meses. Perfecto. Nos pregunta el doctor Joaquín Bustillos que si tiene un paciente con una cavidad endometrial de 25 milímetros de ancho, ¿le pondría usted una Mirena? Nosotros mantenemos ahora con la posibilidad de los otros sistemas liberadores de levonorgestrel, hay el cuestionamiento respecto del tamaño del útero para los sistemas liberadores. El patrón son 60 milímetros, una histerometría, no es la medida en el ultrasonido transvaginal de 60 milímetros. Ahora con los estudios que vimos, es muy raro una mujer con menos que tiene una histerometría menor que 60 milímetros. Mantenemos este punto de corte. Una histerometría más de 60 milímetros, la mujer puede utilizar Mirena o algún otro sistema liberador de levonorgestrel. Perfecto. Vamos a hacer un par de preguntitas más. Esta es relacionada con Mirena en adolescentes. Dice nos preguntan desde Panamá, paciente de 17 años, primigesta. ¿Es recomendable usar Mirena? Es recomendable y es una recomendación, una indicación muy buena para Mirena, para todos los LARCs, los contraceptivos reversibles de largo plazo. Nosotros sabemos que las mujeres jóvenes, incluso las nuligestas, son mujeres que tienen un riesgo de embarazo no planeado muy más grande. Entonces, Mirena es indicado en las mujeres jóvenes y nulíparas. Es una barrera muy importante el uso de los contraceptivos intrauterinos en estas mujeres y tenemos que insistir en su uso, porque elas se beneficiam muito do uso de Mirena. Temos recomendações muito fortes, por exemplo, da ACOG, American College of Obstetrics and Gynecology, a Sociedade Estadunidense de Pediatria, a FEBRASCO. Nós recomendamos o uso de Mirena em las adolescentes também. Perfecto. Bueno, vamos con la última pregunta. Para el público no se preocupen, vamos a tratar de responder las preguntas por otro sistema que se llama Información Médica, a ver si podemos abarcar todas las dudas que tenemos, porque tenemos bastantes. Esta viene desde Medellín, Colombia, y nos dice que si puede confiar en las revisiones que se hacen del SIU bajo especuloscopía, o si se recomienda hacerlo siempre con un eco transvaginal, así que no se evidencien cambios de longitud en los hilos de la guía. Nosotros acá em Brasil vamos publicar agora estudo com o professor Barramontes. Eu participo do estudo. Hicimos uma encuesta com 20 pessoas que têm uma experiência muito grande com Mirena em Brasil. Vamos publicar agora. E são solamente as informações que não temos
evidências científicas muito fortes. Por exemplo, quando devemos liberar a mulher depois de uma inserção para manter relações sexuais, atividade física e tudo mais. E uma das perguntas era a respeito do controle do posicionamento de Mirena. As pessoas são 20 pessoas, 20 manejos diferentes. Então, creio que é possível utilizar como se diz fio em espanhol? ¿El sistema intrauterino? No, el fio, que se ve del Mirena, o fio. Los hilos. Dos hilos, disculpe. Dos hilos, é possível evaluar os hilos, pero eu tenho em minha prática clínica, o eco para mim é importante. E é importante que o eco seja hecho depois de 4 semanas, porque as expulsões são mais comuns antes de las 4 semanas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, y al público en general, porque de verdad estuvo súper activo. Gracias por sus preguntas. Gracias, doctor, por su exposición. Ahora vamos a ir con Mayrin. Le damos el pase a Mayrin. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias, Mayrin. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Este tipo de actividades cobran aún más sentido gracias a su interés y activa participación. Bueno, Marcela, ya vamos cerrando esta celebración. Así es, May. Para Bayer ha sido un placer compartir esta velada con ustedes. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia y por hacer de Mirena el sistema intrauterino más utilizado a nivel mundial. Sigamos trabajando en equipo por la salud de la mujer. Feliz noche.